Shalom, shalom, graça e a paz. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar mais um ótimo dia na presença de Jesus e vamos já dar continuidade ao nosso estudo que está sendo tremendo. 26º dia, Mateus. Vamos ler? Tá com sua Bíblia aí? Tá com o caderno? Pega a caneta, marca texto e vamos lá. Tendo Jesus acabado todos os ensinamentos, disse a seus discípulos: Saibeis que daqui 2 dias celebraremos a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus da traição e matá-lo. Olha só o que aqui está acontecendo. Vai celebrar a Páscoa. Lembra o que é a Páscoa? Para os judeus, a Páscoa foi comemorada, a primeira Páscoa, quando eles saíram do Egito, do Êxodo. Foi lá no Êxodo, quando eles saíram do Egito, eles mataram um cordeiro, passaram o seu sangue nos umbrais. E olha só, então não foi Jesus que escolheu morrer na Páscoa, irmão. Ressuscitar na Páscoa, morrer próximo à Páscoa. Não foi, eles mesmos prepararam, olha só, eles saíram para tramar a morte de Jesus próximo à Páscoa. O cordeiro que lá no Êxodo foi comido e o sangue passar nos umbrais, vai ser o cordeiro de Deus que vai ser levado na cruz, que o seu sangue vai verter para nos salvar. Então eles vão fazer uma reunião para tramar matar Jesus. Mas disseram durante a festa, mas diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. O que é isso aqui, irmão? Um vaso de alabastro. Alabastro. É um perfume muito caro, que o valor dele dava de 1 ano de trabalho. Então aí os discípulos se escandalizam. Olha só, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre estarão com vocês. A mim nem sempre pertences. Olha só aqui o que está acontecendo. Jesus fala: os pobres sempre vão estar com você. Jesus não estava falando, não dê para os pobres, mas ela está fazendo algo para mim, que é algo profético. Por quê? Pois, olha só o versículo 12: pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela faz para o meu sepultamento. Olha um ato profético que aquela mulher estava fazendo. Eles não discerniram que ele estava. Por que era usar o perfume, irmão? O perfume era usado para preparar para a morte. Claro que ninguém ungia uma pessoa antes de morrer. Ela preparado o corpo era usado. Só que Jesus já não vivia as vontades dele. Ele já tinha morrido para as vontades dele. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Então a unção, irmão, é para quem está morto. A unção é para quem já está morto, para quem já não faz mais as suas vontades, para aquele que já vive uma vida de cruz. E Jesus vivia essa vida. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, este evangelho será contado o que ela fez para a memória de mim. Olha só, nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando sobre essa mulher. Por quê? Porque ela derramou sobre Jesus o seu perfume, que também era usado para o dia do casamento. E quando ela falava assim: olha, estou guardando esse perfume aqui, que era muito valioso, porque era passado geralmente de geração em geração. A avó passava para a mamãe passava para a filha, e assim ia passando sucessivamente entre a família, e tinha um valor alto. E aí um dia ela olha para Jesus e fala: ei, estou guardando isso aqui pro meu casamento, mas eu já achei meu noivo. Eu já achei meu noivo. Já estou apaixonada. Ah, meu irmão, se aí você entendesse esse valor que essa mulher teve, ela se entregou para Jesus. Então ali ela já diz assim: achei meu noivo. Continue dando. Continuando.
Então, um dos 12 discípulos chamados Iscariotes, Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me deras para que eu vos entregueis? E pagaram 30 moedas de prata. Então aqui é a traição de Jesus. Jesus vai ser vendido por Judas por 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscavam uma boa ocasião para entregá-lo. Então, traição, né? Judas já foi lá e entregou. No primeiro dia da festa, aí entra na festa da Páscoa, né? Os pães asmos, vieram os discípulos e lhes perguntaram: onde queres que te façamos preparativo para comer a Páscoa? E ele respondeu: ide até a cidade, tenha com certo homem e ali dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebraremos a Páscoa com os meus discípulos. Olha só. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando a tarde, pôs-se-lhe à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós trairá. Aí eles se reuniram para comer, e Jesus vai começar a falar para eles: ó, alguém de vocês vai me trair. E aí, eles, muitíssimo contristados, começaram por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Será que sou eu? Será que sou eu? Pedro falou: será que é eu? Todo mundo começou a conversar entre eles. Aí ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O que está perto de mim, o que está próximo de mim, esse vai trair. Então dá a entender que Judas estava do lado de Jesus. Olha só, traidor do lado de Jesus. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem do filho do homem está sendo traído. Melhor que ele fora não ter nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu está dizendo. Ou seja, Jesus fala para ele: você está falando. E como que Jesus tratava o Judas? Com amor. Ele não chegou falando: você vai me trair, seu traidor, não sei o que. Não, ele falou: tu está dizendo, meu filho. Ou seja, aqui não diz em Mateus, mas Jesus lavou os pés de Judas. Foi discípulo de Jesus. Jesus ensinou ele. Abençoou ele quantas vezes. Jesus tratou ele com muito amor. Jesus tratava a Judas como amor. Por quê? Porque amor, irmão, não tem a ver com sobre o que o outro é. Amor tem a ver o que você é. Jesus não tratava indiferente, porque Jesus era amor. Ele era o próprio Cristo, amor. Então ele não tratava indiferente, por quê? Porque ele era amor. Sabe, irmão? Você tem que tratar as pessoas não como você vê elas, mas como que você é. Isso é difícil da gente fazer. Esse é o preço do evangelho, muitas vezes, né? Amar não é sobre quem é o outro, mas sim sobre quem somos nós. Então aqui Jesus vai entrar na ceia. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. Então o pão representa o corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça a seus discípulos, dizendo: bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então o vinho simbolizava o quê? O sangue da nova aliança. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que hei de beber de novo convosco com meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito. Olha só o que Jesus vai falar: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispensas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser eu tropeço para todos, nunca serei para ti. Olha só que Jesus está falando aqui. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que nesta noite mesmo, antes que o galo cante, tu negarás para mim 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me necessário eu morrer contigo, de modo nenhum negarei. Então Jesus está falando para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro.
Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aonde que nós vemos aqui, eu quero agora que você faz comigo, lá para o versículo 69, onde vai contar a traição de Pedro. Olha lá, vamos lá para o 69, por gentileza. Por que Pedro negou? Olha só, então Jesus fala, olha, eu vou ser entregue, né? vai acontecer isso, aquilo, e vão me trair, e Pedro, você vai me negar. Aí Pedro fala, não vou negar. Aí lá a traição de Pedro, lá no versículo 69. Por que Pedro negou? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se uma criada que lhe disse, também tu estava com o Galileu. Ele, porém, negou, diante de todos, dizendo, não sei o que disse. Primeira vez. E saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, ao qual disse ali que estavam. Ele também estava com Jesus Nazareno. Ele negou outra vez, jurando, não conheço tal homem. Segunda vez. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, porque o modo que você fala denuncia. Então começou a praguejar e jurar, não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou, e então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E dali saiu chorando amargamente. Ah, meu amigo, por que Pedro negou? Porque Pedro tinha que negar. Porque ninguém morre por Jesus antes de Jesus ter morrido por ele. Pedro não poderia morrer por Jesus antes de Jesus ter morrido por ele. Então, irmão, nós apenas respondemos ao Evangelho. Tudo que o Evangelho fez por nós, o que nós fazemos é resposta em que o Jesus fez na cruz. Eu não sou melhor que Jesus, eu respondo a Jesus, sabe? Nós apenas respondemos o Evangelho. Como é que Pedro foi crucificado? De ponta cabeça. Por quê? Porque ele não achava digno morrer igual o seu mestre morreu. Por quê? Porque é uma resposta ao que Jesus fez. O grande desafio do Evangelho, irmão, não é amar a Deus acima de todas as coisas. O grande desafio de todas as coisas é compreender o quanto amado você é por Deus. O desafio do Evangelho é eu entender que Jesus, que Deus me ama e que esse amor, o amor que eu tenho por Ele é só correspondido quando eu entendo o quão Ele me ama. Por isso que pessoas não conseguem compreender o Evangelho, porque não conseguem compreender esse amor na cruz. Então, a minha capacidade de amar a Deus é proporcional a entender o quanto Ele me ama. Esse é o grande X da questão. É eu compreender o quanto amado eu sou. E é aqui que Pedro entendeu o quão amado ele era para morrer por Jesus. Por isso que daí ele morre, porque ele compreendeu. Porque até então ele tinha só negado. Amém? Versículo 36. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levantando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Olha, Jesus começou a ficar angustiado. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus estava falando o quê? Que estava angustiado. Por quê? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora podem dormir, nenhuma hora podeste vigiar comigo? Vigiai e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tomando-se, retirou-se e orar de novo, dizendo, meu Pai, se não for possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, faça-se a tua vontade. Olha, Jesus estava angustiado. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, porque ali estava um clima pesado, então os discípulos não conseguiam ficar acordados. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as palavras. Então voltou e os discípulos lhe disseram, e disse aos discípulos, ainda dormes e repousai? Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha só o que está acontecendo aqui, meu irmão. Jesus está falando da batalha que ele está vivendo da carne. Por isso que ele fala, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Por quê? Porque a nossa carne, irmão, a nossa carne é fraca.
Nós não conseguimos viver uma vida no Espírito se nós só ficarmos alimentando a nossa carne. A angústia que Jesus estava sofrendo aqui era porque ele seria separado do Pai. E ele nunca tinha sido separado do Pai antes. Jesus estava agoniado porque ele ia gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Mas sabe por que Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Para que eu e você pudéssemos gritar: Pai nosso, por que nos adotaste? Ah, não, esse aqui é o amor de Deus. Olha só, falava ele ainda enquanto chegou Judas com os 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo a parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem lhe beijar, esse o prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre! E o beijou. E olha só, Jesus, depois que Judas beijou, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu: Amigo, para que vieste? Nisso se aproximou-se deles, deitando as mãos, e prenderam Jesus. Olha só que louco esse Jesus nosso, né? Olha que louco esse evangelho. Jesus chama Judas de quê? De amigo. Tem uma passagem antes, meu, em qual Jesus fala para Pedro que vai ser crucificado, e Pedro fala: Não, Jesus, Deus vai te livrar disso. Não, Jesus, você não vai ser morto, não. Você não vai para a cruz, que isso? Você não vai padecer essas coisas, não. E Jesus olha para Pedro e fala: Arreda-te de mim, Satanás. Olha só, quem estava ajudando Jesus, entre aspas, é chamado de demônio, Satanás. E Judas, que está entregando Jesus, é chamado de amigo. Por quê? Por que isso? Porque na verdade Pedro estava atrapalhando o propósito de Jesus. E Judas está o quê? Cumprindo. Judas está fazendo com que Jesus cumpra, empurrando Jesus para o propósito dele, para o chamado, para o destino dele profético. Então às vezes você fica xingando essas pessoas que muitas vezes atravessam o caminho, aí você fala: esse demoniado está me atrapalhando, está atrasando. Quem sabe faz parte do teu processo, mano. Judas fazia parte do processo de Jesus. Assim como Pedro também, mas Pedro quis atrapalhar. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu as mãos, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Pedro, né? Nós sabemos que é Pedro que cortou a orelha do Malco. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos que lançam espada perecerão pela espada. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai? Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos, milhares de anjos, para me ajudar? Como, pois, cumprirão as escrituras? Olha aqui, ó, segundo quais assim deve suceder. Então Jesus estava preocupado com o quê? Com um propósito. Jesus tinha um propósito para cumprir. Então Jesus falou: guarda a espada. Naquele momento disse Jesus à multidão: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo estava sentado ensinando e não me prendeste? Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Olha só, Jesus aqui vai mostrar para mim e para você como fazer violência no reino de Deus. Presta atenção nesses versículos que nós lemos. Como fazer violência no reino de Deus. Primeiro, não é pela espada. Pedro, guarda essa espada. Todos aqueles que lutarem com espada morrerão à espada. Então não é com espada. Jesus fala: para que se cumprir as escrituras, segundo assim deve suceder. Então é o quê? Obedecendo a palavra. Para mim fazer violência com o reino, no reino, não é pela espada, mas é pela obediência à palavra. E terceiro, se entregando sacrificialmente, né? O que Jesus fez? Ficou em silêncio, quieto. Não falou nada. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Ama seus inimigos, irmão. Seus inimigos fazem parte do teu processo. Parte de ser cabeçudo. 57. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde havia reunidos os escribas e anciões.
Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para o fim, ali para ver o fim, né? Para ver Jesus já ia ser crucificado. Ora, os principais sacerdotes e os sinédrios procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condená-lo. Por quê? Porque não tinha nada para condenar Jesus. Então eles prenderam Jesus, mas eles nem tinham provas, irmãos. Eles prenderam Jesus e foram atrás de provas, levantar provas. Aí não acharam, olha só, versículo 60, apesar de terem apresentado muita testemunha falsa, então levantou muitas pessoas acusando, mas levianamente, sabe, sem contexto, sem nada. Mas afinal compareceram duas afirmando: esse disse, posso destruir, falando, olha, ele disse que pode destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantaram-se sumo sacerdote perguntando a Jesus: nada respondeis por esse que vem contra ti? Jesus, porém, ficou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre todos, sobre uma nuvem no céu. Então Jesus fala: eu sou o Messias. Você vai ver o Messias vindo sobre o céu, sobre as nuvens. Jesus, hein? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então agora eles querem, falando que Jesus blasfemou, eles querem condenar Jesus. Então uns cuspiram no seu rosto, e outros davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Olha só que triste, mano. Aqui nós vemos a cena em que a criatura, Jesus estava lá na criação, irmão, onde ele criou o homem, a mulher, tudo. Então agora Jesus vai ver a criatura bater na face do Criador, bater no Criador, espancar, cuspir, mas ele responde como? Em silêncio. Jesus nos ensina muitas vezes, irmão, a ficar mais em silêncio. Por que tudo aconteceu isso aí? Porque Jesus estava vendo ali, ó, apanhou em silêncio porque ele veio para redimir e para salvar essa criatura. Por mais que essa criatura estava batendo nele, mas ele sabia que isso fazia parte do propósito. E ele então não chama os anjos, como ele mesmo falou, poderia chamar 12 legiões de anjos para acabar com tudo ali. Mas ele suportou em amor por aquele que estava batendo nele. Em amor por aqueles que estavam cuspindo na sua face. Em amor por aqueles que estavam golpeando ele. Sabe, irmão, essa cruz era nossa. Essa cruz era para mim, era para você. E ele tomou o nosso lugar em amor, se entregou em amor. Irmão, reconheça esse amor de Deus por você. Reconheça esse amor sacrificial de Jesus na cruz por mim e por você. Porque ele morreu no nosso lugar, irmão. Essa cruz não era dele, era nossa. Mas ele se entregou. Que nós possamos entender e viver esse amor. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos que aqui estão nos acompanhando durante esses 26 dias, Pai. Que eles possam compreender esse amor, Pai. Que eles possam, no nome de Jesus, ó Pai, serem edificados. Eu oro abençoando a vida de cada um. No nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana, um ótimo dia. Que você possa estar sendo edificado através dessas palavras. Curte, comente, compartilhe com mais amigos. Divulgue. Tenho certeza que assim como você está sendo edificado, você vai ser um canal de bênção em outras vidas. Deus te abençoe, no nome de Jesus.